Em Star Wars, o lado negro da força é representado pelo medo. O Anakin Skywalker, por exemplo, ele acaba cedendo ao lado negro da força pelo medo de que acontecesse com a Padmé, a mulher dele, aquilo que aconteceu com a mãe do Anakin, que acabou sendo assassinada, morreu, enfim, não me lembro direito a história, não sou o maior fã de Star Wars, mas ela acaba morrendo e ele se culpa que não foi forte o suficiente para proteger a mãe dele. Ele também, portanto, temia não ser forte o suficiente para proteger a Padmé e os filhos que ele teria, né? Então ele acaba cedendo à sedução do Lord Palpatine, né? E acaba cedendo para o lado negro da força. Por quê? Porque ele tinha medo de não ser forte o suficiente. E o que o medo faz com que o medo faz com que o Anakin ele tome a postura de eliminar todos os Jedi vivos, né? E daí o que a gente vê? Que diversos dos Jedi vivos na época eram crianças. Então o Anakin, pelo poder do medo, ele foi capaz do terrível ato de assassinar diversas crianças Jedi. Por quê? Porque ele precisava ficar mais forte, ele precisava da instrução lá do filho da puta do Lord Palpatine, porque ele precisava garantir que tudo estivesse sob controle dele. No fim dessa história a gente viu que deu merda, né? O Padmé morreu, o Anakin ele trai o seu mestre e acaba gravemente ferido, acaba se transformando num meio homem, meio máquina e um completo monstro que é o Darth Vader, né? Então, os filmes, a literatura, as histórias inventadas, elas nos servem como parâmetro de o que as decisões, para onde as nossas decisões podem nos levar na vida, né? Então, o que eu te pergunto agora é o seguinte: será que tu tá cedendo pro lado negro da força na tua vida? Será que tu tem medo do futuro? Um medo do futuro que faz com que tu tome decisões, no mínimo covardes, para não dizer estúpidas, né? O cara lá tem talento, por exemplo, para comunicação, mas ele está fazendo uma faculdade de administração porque isso vai gerar segurança para ele, porque ele tem medo de no futuro não ter dinheiro, não ter uma vida boa, né? O cara tem medo de se entregar e estudar mais para a carreira que ele participa, porque ele não quer fazer aquilo pro resto da vida dele, né? Então ele fica lá numa situação de indecisão. Se ele investe o tempo da vida dele numa carreira que ele não gosta, ou se ele investe todas as suas energias num âmbito mais ousado da vida, né? O cara tem medo de pedir a namorada em casamento porque, nossa, tem tantas mulheres no mundo, ele é tão jovem, tem tanta coisa para, abre aspas, viver, que ele tem medo de tomar decisões definitivas, né? As decisões definitivas são são os pontos que nos dão limites na vida. E em uma sociedade urbana louca que diz que tu pode ser tudo o que tu quiser, a gente entende que os limites são defeitos, necessariamente, né? E eu tô aqui para dizer que os limites são maravilhosos. Tu precisa ter limites na tua vida, porque os limites são aquilo que dão forma a um ser. Um ser disforme é algo que tu não consegue definir, algo que não tem forma, não tem harmonia, não tem ordem. Mas para se ter forma, para colocar ordem na própria vida, é preciso coragem. A coragem de assumir as decisões definitivas que tu precisa tomar em vida, tendo a plena consciência de que não tomar decisão nenhuma é a pior de todas as decisões.
Então o medo, ele não é como a coragem. O medo é algo que te dá uma sensação de segurança, mas uma sensação de segurança que é facilmente derrubada pela realidade, pela racionalidade. Não existe estabilidade no mundo. Não existe nenhuma história de vida minimamente interessante pautada na segurança, pautada no medo. A ousadia, a coragem, ser destemido naquilo que faz, naquilo que tu essencialmente é. Esse é o pátio da vida, cara. É o que vai te trazer um mínimo de forma, é o que vai fazer com que a tua história ela seja interessante, é o que vai fazer com que tu seja um herói nessa tua vida pacata e simples. Por exemplo, viver para os prazeres, né, é uma forma de viver o lado negro da força em vida, né? Tu tem medo de assumir responsabilidades, tu tem medo de passar por jornadas em que tu tem lá tarefas, responsabilidades que são difíceis de cumprir, que são penosas, que são entediantes por vezes, né? Mas percebe que existem dois tipos de prazeres na vida. O prazer imediato, né? Que é esse que a gente extrai da comida, do entretenimento, do sexo fácil ou da masturbação, que é a alegoria, uma alegoria do sexo, né? Que é uma caricatura do sexo, né? Enfim, existem esses tipos de prazeres, os prazeres imediatos. E também existem os prazeres irascíveis, né? Os prazeres mais permanentes da vida, que são aqueles que a gente extrai do trabalho duro, né? A felicidade do homem que se forma na faculdade trocaria a felicidade que tu sentiu na tua formatura, naquela celebração de todo o esforço que tu teve ao longo do curso, trocaria essa felicidade pela felicidade de uma maratonada de série na Netflix. Tu trocaria a alegria que tu sentiu no dia do teu casamento, que tu estava lá celebrando com todos os teus amigos e familiares, por uma foda com uma vagabunda qualquer que tu conheceu aí na rua? Pois então, a gente precisa se limitar a ser tão somente aquilo que a gente nasceu para ser. E é só assim que a gente vai encontrar a verdadeira alegria num mundo que é pautado pelo caos e pelo sofrimento. Percebe que é estúpido viver pelos prazeres imediatos? Porque os prazeres imediatos, eles inevitavelmente, a curto prazo, vão te trazer mais dor e mais sofrimento, mais angústia e mais vazio na vida. Trocar uma tarde de trabalho em que tu deveria estar lá te aplicando, te esforçando no teu trabalho, por uma tarde de ficar scrollando no Instagram, enrolando o chefe, vendo vídeo de qualquer merda no YouTube. Percebe que isso vai te trazer angústia e sofrimento, que tu vai deitar tua cabeça no travesseiro sabendo que amanhã o teu chefe vai encher a porra do teu saco por aquilo que tu deixou de fazer, por escolha livre tua, por medo do desconforto que tu sentiu e acabou se entregando por esse medo e se entregando por um conforto irracional que só vai te trazer mais e mais sofrimento. A lógica da vida, ela é meio paradoxal mesmo. Aqueles que mais se aplicam à dor e que mais se acostumam com a dor, esses vão sofrer menos. Esses vão estar mais no controle do que sendo controlados. Esses vão ser mais requisitados. Esses vão ser mais benquistos. Esses vão ser mais admirados.
Enquanto que aqueles que vivem só para si serão declarados como aquilo que são, inúteis. Um homem inútil é aquele homem que vive só para si. É isso que tu quer ser, cara? Um inútil? Um pedaço de carne ambulante que só vive para satisfazer a si próprio? Olha, boa sorte, cara. Se tu faz essa escolha consciente, boa sorte. Porque tu vai te fuder muito nessa vida. Agora, se tu vive somente desses prazeres imediatos de maneira inconsciente, se tu tá viciado nessas práticas, se tu sabe que isso é errado e tu não consegue largar dessa merda, largar o lado negro da força, então, meu amigo, tá na hora de buscar ajuda. Tá entendendo? Tá na hora de buscar ajuda. E a ajuda, ela pode ser tácita. O que eu quero dizer com tu buscar ajuda de maneira tácita? É buscar a convivência humana. Buscar conviver com pessoas que são mais inteligentes que tu, que são mais interessantes do que tu, que são mais úteis do que tu. Tá entendendo? Visitar a casa do outro, metaforicamente falando, é tu observar e se inspirar pela vida de outros seres humanos, para que tu arrume a tua própria casa. Para que tu, quando estiver sozinho, tu não te sinta angustiado, triste, vazio. Mas, pelo contrário, quando tu estiver sozinho, vivendo uma vida de serviço, uma vida de utilidade, tu vai gostar, apreciar, estar na tua própria presença, ser a companhia de ti mesmo. Entende? Então assim, para que a gente goste de ser quem nós somos e para que a gente goste de viver a vida que a gente vive, a gente precisa entregar o nosso melhor para os outros. É isso, cara. E isso não é nem só religioso, isso não é nem só motivacional, isso não é nem só cultismo barato. Isso é ciência também. A neurociência, ela já determinou que o fator médio de bem-estar relativo do ser humano se baseia nos relacionamentos estáveis que ele firma com as pessoas. Numa era em que nós não precisamos mais, caso não queiramos, conviver com outras pessoas, afinal de contas, temos entretenimento extremo na palma da nossa mão 24 horas por dia. Não precisamos sair de casa nem mais para ir no mercado ou para comprar nossa comida. Tá entendendo? Ou seja, a vida isolada, ela é extremamente fácil de ser vivida. Tu tá 100% isolado do mundo. As pessoas não saberem nem quem tu é. Tá entendendo? Às vezes tu vive com os teus pais e os teus pais não sabem mais quem tu é, cara. Percebe que os recursos que a gente tem na vida hoje fazem com que isso seja extremamente possível, fácil, né? Por quê? Porque tem homens úteis que estão trabalhando lá fora e que estão repondo os estoques do mercado, que estão desenvolvendo novos aplicativos facilitadores de vida via internet. Tem um monte de puta desenvolvendo conteúdo pornográfico na internet, sabe? Isso tudo tá te aprisionando, fazendo com que tu viva cada vez mais isolado, fazendo com que tu tenha cada vez mais ideações depressivas e suicidas. Percebe? Então, esse é o momento em que a gente precisa de um genuíno esforço em deixar nossa vida mais analógica, menos digital, né? Em que a gente precisa atribuir algumas dificuldades para a nossa vida de graça, aprender a cozinhar, né? Fazer algumas caminhadas a mais, né? Pegar menos o carro, fazer alguns exercícios físicos e buscar a convivência humana. Esse é o maior dos desafios, porque uma pessoa acostumada a estar sozinha, por mais que ela sofra e padeça de solidão, ela vai perder um músculo social de querer estar junto com as outras pessoas. Afinal de contas, a descarga de dopamina que tu recebe quando tá, sei lá, saindo com os amigos para tomar uma cervejinha é muito menor do que a descarga de dopamina que tu recebe jogando um jogo cheio de estímulos de tela. É uma descarga de dopamina muito menor do que um orgasmo que tu tenha na frente de um conteúdo pornográfico.
Então, assim, viver como um zumbi é a regra da cidade grande. Então a gente precisa reaprender a vida simples do interior e emular uma vida simples de interior nessa nossa vida urbana caótica. Se tu não sabe nem por onde começar, cara, para poder deixar tua vida um pouco mais analógica, eu digo, vai pra igreja, meu irmão. Procura aí numa igreja católica, algum grupo de jovens. Por que eu digo igreja católica? Porque tu não precisa nem ser cristão, católico ou ter religião para participar desses grupos. E esses grupos católicos vão te julgar menos se tu for um ateu que só tá indo lá pra conviver com gente. Tá entendendo? Faz isso, cara. Experimenta. Vê como tu te sai, vê como tu te sente estando na convivência de pessoas que falam sobre coisas que estão totalmente fora do teu radar. Sai pra um retiro, mano. Um retiro. Vê aí o que tem de grupo de igreja católica na tua cidade. Vê o que tem de retiro disponível. E vai fazer um retiro. Que é basicamente, na prática, tu vivenciar alguns dias de uma experiência completamente inusitada, longe da cidade. Normalmente num lugar bonito, com bastante natureza. Em que tu tenha bastante momentos de silêncio e de refletir a tua própria vida. E que tu tenha também bastante momentos de convivência com outros seres humanos. Tá entendendo? Se tu não sabe nem por onde começar, eu diria, começa por aí. Ou se não, frequenta alguma prática esportiva em grupo, como, sei lá, uma luta. Ou descobre se na tua cidade tem algum grupo de corrida. Tá entendendo? Qualquer coisa, cara, desde que tenham outros seres humanos envolvidos. Grupo de livro, grupo de estudo, enfim. Dá teus pulos, porque tu é o protagonista da tua vida, cara. E caso tu tenha mais de 12 anos, o teu papai e a tua mamãe não vão mais escolher as coisas por ti. A escolha é tua, meu irmão. Permanecer no lado negro da força ou buscar a luz de uma vida normal e bem vivida, na qual tu é o grande protagonista.